E hoje, senhoras e senhores, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já não é mais a mesma. As pessoas já não são mais abençoadas como antigamente. Por mais que elas se esforcem, por mais que elas clamem, busquem, os milagres já não acontecem mais como antes. E os homens ficam tentando fazer um monte de campanhas, de correntes, sacrifícios que não os levam a nada. Os milagres que hoje acontecem na igreja é nada em vista dos milagres que aconteciam no passado. E por que isso, bispo? Por que isso está acontecendo? É porque o amor está esfriando. E não somente o amor está esfriando, mas o pecado também está entrando dentro da igreja. A igreja está se tornando um covil de serpente, de aves imundas e abomináveis. O livro do Apocalipse, senhoras e senhores, no capítulo 18, a partir do versículo 2, a palavra diz: e caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e abominável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Hoje não existe, literalmente falando, nenhuma igreja santa, não existe. Nem a igreja videira verdadeira. E eu digo isso por quê? Porque hoje dentro da igreja, muitos se prostituem. Isso já se tornou um hábito, algo comum entre os jovens. E quando existe prostituição dentro da igreja, o corpo de Cristo é maculado, ele perde as forças, ele abre as portas para os demônios entrar, as aves imundas, os espíritos imundos. E por mais que a minoria tente se santificar, porque viver uma vida de santificação é viver uma vida longe da prostituição, do adultério, do pecado. A palavra diz lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra. E se todos dentro da igreja seguissem esse conselho, a igreja do Senhor Jesus seria muito mais forte, poderosa. Então, que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. A igreja, senhoras e senhores, deveria ser um lugar santo, um lugar onde as pessoas verdadeiramente viessem viver separadas do pecado, porque santo significa separado do pecado. Aí a manifestação do Espírito Santo seria verdadeira entre nós. As pessoas verdadeiramente seriam batizadas no Espírito Santo. Sinais, prodígios, maravilhas aconteceriam dentro da igreja, porque nós teríamos uma igreja pura, uma igreja santa, porque Deus determina para todos os crentes normas elevadas de pureza e santidade concernentes a assuntos sexuais. E quem despreza isso não despreza homens, mas desprezam a Deus. Por exemplo, hoje o que mais se ouve falar é de uma reforma, dentro da igreja, em relação à Bíblia Sagrada, porque os tempos são modernos e muitas coisas que estão escritas na Bíblia já ficaram ultrapassadas,
foram escritas para as pessoas daquela época. E hoje nós estamos vivendo uma nova era. Então nós temos que adequar a Bíblia aos padrões dessa nova era. Ou seja, não é essa nova era que tem que se adequar aos padrões da Bíblia. É a Bíblia que tem que mudar para se adequar com os padrões morais, sociais e políticos dessa época. E para isso tem que ser feita uma reforma na Bíblia. E por sinal, na Bíblia quase toda, né? A primeira delas é em relação ao homossexualismo. A palavra diz que eles não podem casar, mas eles querem casar. Então, o que é mais fácil fazer? É mais fácil realmente fazer uma reforma na Bíblia. Está escrito na Bíblia, mas como nós estamos vivendo em uma nova era, então tem que mudar. Uma outra coisa é em relação à prostituição. A prostituição foi falada para os casais daquela época. Os casais dos dias de hoje não. Os casais dos dias de hoje são mais modernistas, mais evoluídos. Então está aí mais uma pauta que nós temos que mexer. E assim os homens, eles vão querendo acabar com a palavra de Deus, dizendo que não é bem assim, que Deus ama todo mundo, aceita todo mundo do jeito que é. Sim, Jesus aceita todos nós do jeito que somos, mas tem que haver uma conversão, uma mudança. Ou nós nos enquadramos naquilo que está escrito para verdadeiramente nós podermos falar que somos cristãos, ou então não enquadramos. Não existe meio termo. É que a geração contemporânea dos dias de hoje, eles acham que tem como servir Jesus dentro da igreja e o mundo ao mesmo tempo. Aí dentro da igreja eles louvam a Deus. No mundo lá fora, eles louvam o diabo. Eles vão em um show gospel, mas vão também em um show de músicas sertanejas, pagode, forró, samba. É como se tudo fosse a mesma coisa. E não é, senhoras e senhores. Essa geração está corrompida. Esse crente, ele está corrompido. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Principalmente o evangelho da prosperidade, né? Que você tem que ter, tem que conquistar, tem que ficar rico. E isso não é verdade. A palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tendo sustento e com o que se cobrir, estejais com isso contente. Porque quem quer ficar rico cai em muitos laços e concupiscências nocivas que submergem o homem na perdição e ruína. Mas aqueles que são de Deus, eles fogem dessas coisas. Eles sabem que Deus vai dar liberalmente a todos, de forma assim abundante. A árvore, ela não precisa fazer força para produzir frutos. Basta ela estar plantada junto aos ribeiros de água, senhoras e senhores, com as suas raízes estendidas para esse ribeiro. As suas folhas não vão murchar. Ela vai produzir os seus frutos no seu tempo. E tudo aquilo que ela fizer, ela vai prosperar. Você vai prosperar. Sem loucura, sem estresse, sem precisar ficar acordando cedo, dormindo tarde, faltando nos cultos, nas reuniões, na Santa Ceia. A palavra diz que aos seus amados Ele abençoa até quando eles estão dormindo. Porque aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Então nós estamos vivendo dias dos quais nós temos que conscientizar a igreja, toda a igreja de Cristo, que não depende somente do bispo, do pastor, para abençoar a vida deles, mas depende muito mais deles do que de nós, porque a bênção de Deus está no decorrer
da obediência, da santificação, da purificação. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, a palavra diz que os injustos não herdarão o reino de Deus, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ora, e como eu posso mudar isso daqui? Não tem como. Só se eu escrever uma outra Bíblia, arrancar essa página e jogar fora, ou fingir que isso daqui não serve mais para mim, é para a geração passada, e eu começo a acreditar que uma vez salvo, salvo para sempre, que a preeminência de Deus já designou um povo para ir para o céu, outro povo para ir para o inferno, porque a presença de Deus faz ele saber e ver quem mesmo pecando são pessoas boas, são pessoas aptas para ir para o céu, e quem não são essas pessoas. Então os homens já estão predestinados, e isso tudo é mentira, porque baseados naquilo que a palavra diz, a salvação ela é diária. Enquanto você estiver andando nos caminhos do Senhor, você está salvo. A partir do momento que você se afastou dos caminhos dele, a sua salvação já não está mais garantida. O que te espera já é o lago de fogo e enxofre. Ah, bispo, e se eu voltar para os caminhos de Deus? Ora, se você voltar e se arrepender, então com certeza você terá uma chance. Mas o difícil hoje é voltar. É por esse motivo que eu digo, nós não temos tempo nem de cair. Porque se você cair, de repente não dê tempo de você voltar, não dê tempo. Se você cair, todas as obras boas que você praticou, todo o juízo, toda a justiça que você praticou, não servirá para nada. E você pode ver isso lá no livro de Ezequiel 18, a partir do versículo 20, né? Vamos ler a partir do versículo 19. Mas dizeis, porque não levará o filho a maldade do pai, porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então a salvação é individual. Se o pai pecar, problema dele. E se o filho pecar também, problema do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Mas se um ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor. Não desejo. Desejo que antes se converta dos seus caminhos maus e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com o que transgrediu e no seu pecado com o que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são tortuosos os vossos caminhos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela na sua iniquidade que cometeu.
Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então a salvação é individual, a salvação é diária. Se você é aquele homem, aquela mulher que durante 20 anos praticou a justiça, o dia que você cometer injustiça, você perde a sua salvação. Você caminhou na presença de Deus 30 anos. O dia que você se afastar, você perde a sua coroa. Porque quando nós colocamos a mão no arado, nós não podemos mais olhar para trás. Guarde bem o que tens, para que ninguém roube a tua coroa.